Ela só aceitou porque precisava desesperadamente do dinheiro. O que ela não imaginava é que fingir ser a esposa de um milionário por 7 dias mudaria tudo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Não era só uma viagem, não era só um papel, era o início de algo que ninguém, nem mesmo ele, poderia controlar. Camila sabia que não fazia parte daquele mundo. Enquanto os funcionários passavam apressados pelos corredores elegantes da mansão no alto da Boa Vista, ela se mantinha no seu lugar. Cuidava da pequena Clara com carinho, vestia roupas discretas e evitava chamar atenção. Era invisível aos olhos de quase todos, menos aos olhos da menina, que a via como família. E isso bastava. Ou, ao menos, sempre bastou. Naquela manhã de terça, enquanto organizava os brinquedos no quarto 12, um cômodo reservado para visitas que raramente existiam, ela ouviu uma conversa vinda do escritório ao lado. A porta estava encostada, as palavras tensas, o tom urgente. Eu não posso ir sozinho, Davi. Já expliquei. Se ele souber que continuo viúvo e recluso, o contrato vai pro lixo. Ele quer ver estabilidade, família. Camila parou. Sabia que estava ouvindo algo que não devia, mas não conseguia se afastar. Então, a frase que prendeu sua respiração veio direta e impossível de ignorar. E se eu levasse alguém comigo, só por uma semana, uma esposa de mentirinha? Ela não entendeu de imediato. Mas na manhã seguinte, quando Henrico Vasconcelos, o homem mais fechado, rico e intocável que ela já tinha conhecido, a chamou no escritório com um envelope lacrado e uma proposta insólita. Tudo fez sentido. 7 dias. Você se passa por minha esposa em uma viagem de negócios. Em troca, recebe o suficiente para resolver todos os seus problemas. O que me diz? Camila hesitou. Parte dela queria correr dali. Mas havia algo nos olhos dele, um vazio escondido sob camadas de orgulho. E havia a dívida da irmã que não esperava. Com o coração em guerra, ela aceitou, sem saber que no fim não seriam apenas 7 dias fingindo. Seriam 7 dias que mudariam para sempre o rumo da sua vida. Camila encarava o envelope lacrado sobre a mesa como se ele fosse uma armadilha. O escritório de Henrico estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave que entrava pelas janelas de vidro fumê. Tudo ali parecia organizado demais, frio demais, como ele. E mesmo assim, havia algo quebrado naquele homem. Algo que ela não tinha visto nos quase 2 anos trabalhando naquela casa. Ele se sentou à sua frente, ajeitou os punhos da camisa e falou sem rodeios, como se estivesse negociando mais um contrato empresarial. Você sabe que a viagem para a Serra Gaúcha acontece em 3 dias. É um evento fechado, com empresários de alto nível. O investidor-chefe é austríaco, extremamente tradicional. Para fechar a parceria, ele exige que os convidados estejam acompanhados de seus cônjuges. Ele acredita que quem não tem estabilidade emocional não tem estabilidade nos negócios. Camila não disse nada. Seus olhos alternavam entre o rosto sério dele e o envelope. Ela ainda não compreendia por que estava ali. Eu preciso de alguém que possa assumir esse papel. Uma mulher confiável, discreta e que não vá complicar a situação. Pensei em você. Ele deslizou o envelope em sua direção. Ela não se moveu. Lá dentro está a proposta. 200.007 dias. Você fingirá ser minha esposa. A hospedagem, roupas, tudo está incluso. E sim, tudo será por escrito, com cláusulas claras, sem intimidade, sem nada além do necessário. Terminou a viagem, cada um segue sua vida. Camila piscou algumas vezes, tentando entender se aquilo era sério. Nunca se imaginou naquele tipo de conversa, e menos ainda sendo escolhida para algo tão absurdo. Por que eu? Ela perguntou num tom contido. Henrico se inclinou levemente na cadeira. Porque Clara confia em você, e as pessoas percebem isso. Verão que somos uma família.
É convincente. Além disso, você não me deve favores. Isso torna tudo mais simples. Camila apertou as mãos sobre o colo. Sua mente já estava tomada por imagens da irmã no hospital. As contas se acumulando, os remédios que precisavam ser pagos com urgência. Aquela quantia resolveria tudo. Mas a que custo? Se eu topar, ninguém pode saber. Nem os funcionários daqui, nem Clara. Claro, discrição absoluta. Ela se levantou, mas não saiu. Precisava de uma última coisa antes de aceitar. Quero acrescentar uma cláusula. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. Sem toques, sem beijo, sem mão no ombro, sem encenação forçada. Nada íntimo. E se alguém perguntar sobre o relacionamento, eu fico em silêncio. Você responde. Você sustenta a farsa. Henrico ficou em silêncio por alguns segundos. Não era o tipo de exigência que um empresário como ele costumava ouvir, mas havia firmeza nos olhos dela. Era isso ou nada. Fechado. No dia seguinte, tudo aconteceu com a precisão de um roteiro. Uma estilista chegou à casa pela manhã com 3 malas de roupas e acessórios, tudo comprado sob medida. Camila foi instruída a fazer 2 testes de maquiagem com uma profissional contratada por Henrico e depois passou a tarde aprendendo sobre os costumes e os nomes das pessoas que estariam presentes no evento. Era como estudar para uma peça de teatro, mas com plateia real. À noite, Clara correu até ela com uma flor na mão e um desenho feito com lápis de cera. Tia Mila, o papai vai viajar de novo? Camila sentiu o coração apertar. Vai, meu amor, mas dessa vez eu vou com ele, só por alguns dias. Sério? Uau! Então agora vocês são, tipo, namorados? Camila sorriu sem jeito e abraçou a menina. Não, bobinha, só amigos. Amigos que cuidam um do outro. Mas a verdade era que nem ela sabia no que aquilo ia dar. A viagem até Gramado foi silenciosa. Henrico estava concentrado em documentos e e-mails no tablet. Camila olhava pela janela, vendo o verde da estrada passar como se pudesse encontrar alguma paz no movimento das árvores. No hotel, tudo era requintado. O saguão tinha aroma de madeira e baunilha. A suíte do casal, enorme, com 2 camas separadas. Detalhe que Camila exigiu e ele atendeu sem discussão. O jantar de boas-vindas seria naquela mesma noite. Eles teriam que aparecer como um casal. Um casal que se ama, que se apoia, que compartilha uma vida. Na hora de descer, Camila vestia um vestido vinho de tecido leve, cabelos presos em um coque baixo, maquiagem sutil. Henrico a olhou por 2 segundos longos demais antes de dizer: Você está convincente. Ela respondeu com um sorrisinho de canto. Espero que isso signifique que estou à altura da mentira que vamos contar. Ele ofereceu o braço. Ela hesitou, mas aceitou. E foi assim que começou. 2 estranhos unidos por um acordo. 2 mundos que nunca deveriam se misturar. Entrando juntos no salão iluminado, diante de uma plateia que acreditaria em tudo, menos na verdade. E entre olhares calculados, taças brindadas e sorrisos ensaiados, algo começou a escapar do controle. Mas nenhum dos 2 estava pronto para admitir. Ainda não. O salão do hotel estava cheio, mas silenciosamente sofisticado. Camila entrou de braço dado com Henrico, sentindo os olhos dos presentes percorrerem cada detalhe. O vestido, o modo como ela o olhava, a forma como seus passos estavam sincronizados com os dele. Por fora, ela sorria leve, como se estivesse acostumada com aquilo. Por dentro, contava os segundos para que a noite terminasse. Henrico a guiava com elegância. Não havia um movimento em falso, mas de perto ela notava os sinais. O maxilar travado, os dedos das mãos crispados, a respiração contida. Ele estava tão desconfortável quanto ela, e talvez até mais. Lembre-se, ele disse num sussurro discreto,
Se perguntarem como nos conhecemos, diga que foi em uma conferência em São Paulo. Usei isso nas apresentações anteriores. Ela assentiu com a cabeça, sem perder o sorriso social. Ao redor, casais riam baixo, brindavam com vinhos caríssimos e trocavam histórias que soavam ensaiadas. Era um teatro disfarçado de networking. E Camila, embora novata naquela realidade, sabia improvisar quando precisava. Durante o jantar, sentaram-se ao lado de um casal austríaco, Alexander e Martha Klein. Ele, com um olhar analítico e frases cortantes. Ela, simpática e levemente entediada. Assim que se apresentaram, Martha se virou para Camila com interesse sincero. "E há quanto tempo vocês estão juntos?" Camila respirou fundo. "Vai fazer 1 ano", respondeu, mantendo o tom doce. "Nos conhecemos em um congresso de inovação. Foi inesperado." Henrico, ao lado, completou sem hesitar. "Ela me venceu em uma disputa de pitch. Eu odiava perder, mas naquele dia, perdi para a mulher certa." A resposta arrancou um sorriso genuíno de Martha e um levantar de sobrancelhas de Alexander. Camila disfarçou o espanto. A frase dele parecia mais verdadeira do que ela esperava. Ao longo da noite, ele parecia mais solto. Tomava vinho, fazia piadas sutis, tocava levemente a mão de Camila quando ria. Os gestos não eram parte do acordo, mas ela não o interrompeu. Estava tão atenta aos convidados, aos disfarces, aos códigos daquele ambiente, que não percebeu o momento exato em que o fingimento começou a parecer confortável demais. Na volta para o quarto, o silêncio voltou a habitar entre eles. Mas havia algo diferente naquela quietude. Não era tensão, era outra coisa. Um espaço novo, ainda indefinido. Ela tirou os sapatos devagar, sentando-se na beirada da cama. Ele foi até o frigobar, pegou uma água e lhe ofereceu sem dizer nada. "Hoje você atuou bem", ela comentou após um gole. "Você também. Se continuar assim, eles vão acreditar que somos um casal de verdade." Ele parou, encarando-a por um segundo a mais do que deveria. "É esse o objetivo." Ela desviou o olhar, rindo baixo. Na manhã seguinte, o dia começou cedo. O cronograma do evento incluía um passeio pelos vinhedos da região e uma visita guiada a uma fábrica de chocolate artesanal. Era o tipo de programação que exigia sorrisos espontâneos, fotos em grupo e, principalmente, troca de olhares apaixonados. Camila se esforçou. Henrico surpreendeu. Ao longo do passeio, ele fez questão de andar com a mão nas costas dela, chamá-la de meu amor e até tirar uma selfie com o grupo. Em uma delas, encostou o rosto no dela com tanta naturalidade que, por um instante, Camila esqueceu que era tudo fingimento. O problema é que o corpo não entende ironia. Quando ele a tocava, seu coração acelerava. Quando ele ria baixo ao pé do ouvido dela, as pernas ficavam instáveis. Durante a visita à vinícola, o grupo foi separado em duplas para uma degustação mais intimista. Henrico e Camila sentaram-se lado a lado, cercados por barris e luz baixa. Ela tentou manter a compostura, mas a proximidade, o calor, o cheiro do vinho e do perfume dele, tudo misturava os sentidos. "Você está estranhamente bom nisso", ela murmurou. "Bem, parecer apaixonado por você", ele respondeu, com um sorriso no canto da boca. Ela virou o rosto, tentando conter o rubor. Em fingir. Talvez nem tudo aqui esteja sendo fingido", ele soltou, antes de levar a taça aos lábios. Camila não respondeu. Não podia. Aquilo não estava no contrato. E mesmo assim, uma parte dela queria acreditar que era verdade. Ao fim do dia, já no hotel, ela foi até a varanda da suíte enquanto ele tomava banho. O céu sobre Gramado era limpo, salpicado de estrelas. O vento frio batia no rosto, trazendo um certo incômodo reconfortante. Lá embaixo, casais passeavam pelas alamedas iluminadas. Riam, tiravam fotos, se abraçavam. Estavam ali por amor. E ela, por quê?
A pergunta martelava sua mente com mais força a cada olhar de Henrico, a cada gesto espontâneo, a cada silêncio compartilhado que dizia mais do que qualquer fala ensaiada. Camila sabia fingir, mas nunca foi boa em mentir para si mesma. E talvez ele também não fosse. O jantar daquela noite seria mais formal, uma confraternização privada entre os empresários mais importantes do evento e seus pares. Um espaço onde acordos se fortaleciam ao redor de taças de vinho e pratos elaborados. Camila, de vestido preto elegante e cabelo solto, estava nervosa. Não por medo de errar, mas porque sabia que a cada novo encontro, fingir estava ficando mais difícil. Henrico parecia calmo demais. Segurava a taça com firmeza, fazia perguntas estratégicas, comentava sobre negócios como quem respira. Mas por trás de cada fala controlada, Camila notava pequenos vazamentos. Um olhar que se perdia, uma distração repentina ao ouvir uma música instrumental no piano, uma rigidez no ombro ao falar de família. Foi quando Alexander, o empresário austríaco de semblante duro, ergueu a voz durante uma troca de elogios entre os casais. Sorte. Depois de tudo o que passou, é admirável vê-lo reconstruído e tão bem acompanhado. A frase veio com um leve veneno. Todos entenderam o que estava por trás. Marta tentou mudar o assunto, mas Alexander insistiu, olhando diretamente para Camila. Imagino que não seja fácil competir com a sombra de alguém que se foi. Um silêncio cortante tomou a mesa. Camila sentiu o peso da frase, mesmo sem saber os detalhes. Até então, Henrico nunca havia mencionado a esposa falecida, nenhuma vez. Tudo o que ela sabia era o que ouvira nos corredores. Morte repentina, luto fechado, nenhum velório aberto. Ela poderia sorrir e fingir que a pergunta não lhe afetava, mas escolheu outra coisa. A gente não compete com quem se foi, Sr. Klein. A gente aprende a respeitar o espaço que ficou e, com sorte, a construir algo novo. Sem pressa, sem comparação. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos, até Marta sorrir, quebrando a tensão com um brinde improvisado. O momento passou, mas não para Henrico. Horas depois, no quarto, Camila estava descalça, sentada no sofá com uma manta nas pernas, enquanto Henrico permanecia em pé, olhando pela janela. Você não precisava ter me defendido daquela forma, ele disse sem virar o rosto. Não defendi por você, fiz por mim. Odeio quando transformam o passado dos outros em munição. Ele soltou o ar, apoiando a testa contra o vidro. O tom de sua voz perdeu toda a dureza habitual. Eu não sou bom nisso, Camila. Nunca fui. Ela não respondeu, só esperou. Quando Clara nasceu, eu já estava ausente. Viajava demais. Trabalhei tanto para dar segurança que esqueci do resto. E quando a Ana se foi, eu não sabia nem por onde começar a ser pai. Não chorei no velório. Nem lembro se toquei no caixão. Camila sentiu algo apertar o peito. Ele nunca tinha falado daquele jeito com ninguém. Ela tinha certeza disso. Às vezes penso que não amei o suficiente, ou que amei da forma errada, que fui um erro na vida dela. Ele se virou. Os olhos estavam úmidos, mas firmes. Você me olha como se eu fosse um homem bom, mas tudo o que eu fiz foi construir muros para ninguém ver quem eu sou de verdade. Ela se levantou, devagar. Parou diante dele. Não tentou tocar. Só olhou nos olhos dele. Talvez você tenha construído muros, porque estava tentando proteger alguém. E talvez agora esteja só cansado de se esconder. Ele desviou o olhar por um instante. Depois voltou a encará-la. Não havia nada de sedutor ou ensaiado naquele momento. Era cru, vulnerável. Você fala como se soubesse o que está fazendo aqui. Camila sorriu, sem ironia. Eu não sei, mas estou aqui, de verdade. Henrico assentiu devagar. Voltou a olhar pela janela. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era um espaço de descanso. Um intervalo entre o medo e a entrega. Naquela noite, eles dormiram em camas separadas como combinado. Mas antes de apagar a luz, Henrico fez algo inesperado.
Deixou a porta do banheiro entreaberta. Um gesto simples, um sinal pequeno. Mas, para ela, foi como se ele dissesse: não vou mais me esconder de você. Camila fechou os olhos com um nó na garganta, porque começava a entender que o problema não era fingir ser esposa por 7 dias. O problema era o que estava crescendo ali dentro, mesmo quando ninguém estava olhando. O 5º dia da viagem amanheceu com o céu coberto por nuvens densas. O frio parecia mais presente do que nunca, cortando o ar com uma melancolia discreta. Camila acordou antes do despertador. Havia algo diferente naquela manhã, uma sensação que ela não sabia explicar, como se estivesse prestes a cruzar uma linha invisível. Henrico já estava pronto quando ela saiu do quarto de banho. Vestia um suéter cinza escuro sob um sobretudo elegante. O cabelo levemente bagunçado deixava sua aparência menos calculada, mais humana. O passeio de hoje é no centro da cidade. Querem nos levar à rua coberta, depois à vila do Papai Noel, ele disse, sem olhar diretamente para ela. Camila assentiu com um sorriso contido. Acha que o investidor vai gostar do clima natalino em pleno março? Ele gosta do que representa. Tradição, família, essas coisas que fingimos ter. A frase saiu seca, mas ela não retrucou. Já aprendera que quando ele falava assim, era só o medo disfarçado de ironia. Durante o passeio, os dois caminharam entre lojas iluminadas, turistas e casais apaixonados. A cidade parecia saída de um cartão postal, com suas ruas limpas, fachadas em madeira e vitrines com bonecos animados que acenavam para quem passava. Camila ria de um deles que dançava com um guarda-chuva minúsculo quando sentiu a mão de Henrico tocar a dela. Não foi parte do teatro, não havia ninguém olhando. Foi apenas um toque leve, quase inconsciente. Ela olhou para ele. Henrico soltou rápido, sem se justificar. Desculpe, tá tudo bem? Caminharam lado a lado até a entrada da vila. Ao subirem o caminho de pedras que levava às casas temáticas, uma chuva fina começou a cair. Os organizadores ofereceram capas plásticas, mas Camila recusou. Já estava um pouco molhada e não se importava. Henrico também não se protegeu. Poucos minutos depois, o grupo foi dividido para as atividades e eles acabaram ficando sozinhos. Sem seguranças, sem sócios, sem ninguém que os conhecesse. Apenas 2 desconhecidos, fingindo ser algo que talvez já não soubessem mais separar da verdade. Caminharam até um mirante com vista para a cidade. A bruma subia pelas montanhas. Os telhados pareciam cobertos por açúcar e as luzes começavam a se acender antes mesmo do pôr do sol. Camila cruzou os braços para se aquecer. Henrico, ao lado dela, tirou o cachecol do próprio pescoço e colocou ao redor do dela, num gesto rápido. Você vai pegar um resfriado. Ela tentou recusar, mas ele já estava ajeitando a ponta da lã sob o casaco dela. As mãos dele roçaram sua nuca e por um segundo o tempo pareceu se curvar. Quando terminou, seus rostos estavam perto demais. O olhar dele não fugiu como antes. Ficou. E então aconteceu. Sem aviso, sem permissão, sem planos. Ele a beijou. Foi um beijo lento, inseguro no começo, mas carregado de algo que vinha sendo construído em silêncio. Camila não recuou. Fechou os olhos e deixou-se levar, como quem enfim solta o ar preso no peito. Sentiu a barba leve dele, o calor da boca contrastando com o frio do vento, o toque gentil que não tinha nada a ver com contratos. Quando se separaram ainda próximos, os olhos dele procuraram os dela. Desculpa, ele disse baixinho. Ela balançou a cabeça. Não foi por contrato, Henrico. Ele deu um passo para trás, como se aquele momento tivesse lhe dado medo em vez de conforto. É por isso mesmo que eu tô pedindo desculpa. Camila ficou ali, parada. O gosto do beijo ainda em seus lábios, mas o coração completamente descompassado. Ele virou as costas e começou a descer o caminho de pedras. Ela o seguiu minutos depois em silêncio. No hotel,
Ele entrou direto no quarto e fechou a porta. Camila ficou na varanda, olhando o céu que agora chorava em silêncio. Tentava entender por que o beijo, tão esperado, havia deixado um vazio em vez de alegria. Durante o jantar, ele não apareceu. Mandou mensagem ao grupo dizendo que não estava se sentindo bem. Camila comeu pouco. Mal trocou palavras com os outros convidados. Sentia-se deslocada, como se tudo que haviam construído até ali tivesse rachado. Mais tarde, Clara ligou por vídeo. Camila atendeu do quarto, tentando parecer bem. A menina mostrou um desenho. Contou que dormira com a camiseta do pai porque sentia saudade do cheiro dele. Camila sorriu com ternura, mas assim que a chamada terminou, sentou-se na cama e deixou as lágrimas descerem. A verdade era simples. Ela já não sabia mais onde terminava a mentira e começava o desejo. E talvez fosse justamente isso que estivesse machucando os dois. O dia seguinte amanheceu cinza. A chuva persistia fina, como se o céu também estivesse confuso, sem saber se queria desabar ou apenas pairar sobre tudo. Camila acordou com os olhos pesados e um vazio estranho no peito. Henrico não havia falado com ela desde o beijo. Nem uma palavra, nem uma mensagem. Ela olhou o celular por impulso, esperando algo. Nada. Desceu para o café da manhã sozinha. Algumas esposas tentaram puxar conversa, mas ela respondeu com simpatia contida. Seu olhar vagava pela porta do restaurante, como se esperasse que ele surgisse a qualquer momento e fingisse que nada havia acontecido. Mas o assento ao lado dela permaneceu vazio até o fim da refeição. Pouco depois, o grupo foi reunido no auditório principal do hotel para a apresentação final dos projetos. Era o momento mais esperado do evento, quando os empresários apresentariam suas soluções para o investidor austríaco Alexander Klein. Camila foi orientada a sentar-se na fileira da frente com os demais cônjuges. Henrico chegou pouco antes do início. Sentou-se ao lado dela sem dizer uma palavra, apenas um aceno breve, formal. Durante toda a apresentação, ele não a olhou uma única vez. A proposta dele foi bem recebida. Os elogios vieram com aplausos comedidos e olhares interessados. Alexander levantou-se, apertou sua mão e falou algo sobre solidez, visão e estrutura familiar confiável. Henrico apenas sorriu, como se tudo estivesse sob controle. Camila, ao lado, sentia-se como um objeto de decoração, encaixada perfeitamente no cenário, mas sem qualquer valor real para quem havia montado aquele palco. Quando o evento terminou, ela voltou ao quarto sem esperar por ele. Precisava pensar, precisava de ar. Recolheu suas roupas, começou a guardar suas coisas, mas não sabia exatamente o que estava fazendo. Só queria sair dali. Foi quando ouviu uma notificação no celular. Uma nova mensagem. Era da assistente pessoal de Henrico. Boa tarde, senhora Vasconcelos. Como conversado anteriormente, seguem os detalhes para o anúncio do noivado oficial no evento da semana que vem. A mídia já foi orientada e o contrato da assessoria de imagem está pronto. Aguardo aprovação. Camila sentiu um gelo subir pela espinha. Leu a mensagem mais uma vez, depois outra e mais outra. Não fazia sentido. Ele havia combinado com alguém um noivado oficial? E desde quando? O envelope com o contrato veio à memória. As cláusulas, as condições, a frieza com que ele conduziu tudo. A diferença era que agora tinha havido um beijo, tinha havido um olhar, tinha havido algo que para ela já não era fingimento. Mas para ele, talvez nunca tivesse deixado de ser. Saiu do quarto sem pensar muito. Procurou por ele no lobby, nas salas de reunião, no restaurante, até encontrá-lo sozinho na sala de estar do hotel, ao telefone. Ele parecia relaxado, rindo de algo que ouvia do outro lado da linha. Ela se aproximou. Ele percebeu, interrompeu a ligação rapidamente e tentou disfarçar o incômodo. Camila, aconteceu alguma coisa? Ela ergueu o celular com a mensagem aberta.
Recebi isso. Por engano, ele fechou o rosto no mesmo instante. Respirou fundo. Dyson não era para ter sido enviada agora. Eu ia conversar com você depois. Depois do quê? Depois de anunciar para a imprensa? Depois de usar a minha imagem até o fim? Camila, isso não tem a ver com você. É um acerto estratégico com a equipe de imagem. Nada vai acontecer de verdade. É só mais uma mentira? Ele não respondeu. Ela riu, um riso amargo, como quem entende finalmente que foi a única a acreditar numa história que só existia dentro dela. Você podia ter me falado. Eu teria ido embora ontem mesmo. Eu teria preferido ouvir que aquele beijo não significava nada, a descobrir que eu era só uma peça. Não foi isso. Não fala mais nada, Henrico, por favor. Camila saiu da sala. Não correu. Não gritou. Apenas caminhou firme, com o peito erguido e o coração em ruínas. Na portaria, pediu um táxi. Enquanto aguardava, olhou para o céu. A chuva havia parado, mas o vento frio ainda cortava. Sentou-se no banco de madeira sob a marquise, abraçou a bolsa contra o corpo e fechou os olhos. O celular vibrou. Era uma chamada de vídeo. Clara. Ela hesitou. Atendeu. Tia Mila, você vai voltar hoje? Camila tentou sorrir. Tô indo pro aeroporto, meu amor. O papai disse que você é especial, que você mudou ele. É verdade? Você vai ser minha mãe? Ela travou. Por alguns segundos, não soube o que dizer. As palavras sumiram. Mas quando finalmente conseguiu responder, sua voz veio baixa, carregada de tudo o que estava tentando conter. Eu só queria cuidar de vocês, mas eu não posso ficar onde só existe mentira. Mas você ama meu pai? Camila sentiu as lágrimas chegarem. Amo. E pela primeira vez desde que embarcou naquela loucura, disse aquilo sem medo. Então volta para casa. Ele também te ama. Só não sabe falar. A chamada caiu. A bateria acabou. E ali, sozinha, no meio do vento, Camila não sabia se estava partindo ou esperando que ele viesse buscá-la. Mas pela primeira vez, tinha certeza de que o amor não era a mentira da história. Era a parte mais verdadeira. E também a mais dolorosa. O céu já escurecia quando o táxi chegou. Camila subiu em silêncio, jogando a mala no banco ao lado e murmurando um boa tarde ao motorista. O caminho até o aeroporto de Caxias parecia mais longo do que era. As árvores na estrada passavam borradas e cada quilômetro percorrido parecia arrancar algo dela. Não chorava mais. Estava vazia demais até para isso. Seu plano era simples: chegar ao Rio, pegar o último metrô e ir direto para a casa da irmã. Lá, esqueceria tudo. Voltaria às aulas particulares, aos dias comuns, à vida real. Fingiria que nada daquilo tinha acontecido. Que Gramado foi apenas um cenário bonito para um roteiro que não lhe pertencia. Mas algo dentro dela resistia. Não sabia explicar. Era como se, mesmo ferida, esperasse que ele viesse, que corresse atrás dela como nos filmes, que pedisse perdão de um jeito tão sincero que fizesse tudo parecer diferente. Mas Henrico não era o tipo de homem que corria. Ele andava firme, decidia rápido e se afastava de tudo que doía. O táxi parou em frente ao terminal. Camila desceu e ficou ali, na calçada coberta, olhando os letreiros dos voos no painel. O dela só sairia dali a 2 horas. Caminhou até a cafeteria, pediu um chocolate quente e escolheu a mesa mais afastada. Pegou o celular e tentou ligar para a irmã, mas a ligação caiu. Bateria no fim. Enquanto mexia o copo de isopor, o coração disparou. Algo no ambiente mudou. Uma presença, um instinto. Olhou para o lado e ali estava ele, Henrico, encharcado da cabeça aos pés, com a respiração ofegante e o olhar fixo nela. Você não pode ir embora assim. Ela ficou em silêncio. Ele se aproximou com calma. As roupas molhadas colavam no corpo. O cabelo escorria água pelas têmporas, mas ele não parecia se importar. Eu fui um idiota.
Eu construí tudo isso com medo. Usei você para parecer forte. Mas foi só quando você foi embora que eu percebi que sem você não sou nada disso que fingia ser. Camila respirou fundo. A garganta ardia. Você usou meu rosto, meu nome, meu sentimento. Eu fui só mais uma peça no seu tabuleiro, Henrico. Você foi a única pessoa que não tentou me comprar. A única que me enxergou de verdade. E eu joguei isso fora por covardia. Ele se ajoelhou na frente dela, sem se importar com os olhares ao redor. Não tem mais contrato, não tem mais papel. Eu só quero uma chance para sentir, sem medo, o que já é verdade dentro de mim. Eu te amo, Camila. Ela sentiu o ar sumir. Aquilo não estava previsto. Não fazia parte do papel. Era cru, real e exatamente o que ela mais desejava ouvir. Ele segurou sua mão com força. As dele estavam frias. Se você me perdoar, eu prometo não fugir mais. Prometo estar do seu lado. Sem fingimento, ela o olhou por longos segundos. Viu ali o homem que não sabia lidar com sentimentos, que se protegia com contratos e decisões. Mas também viu o pai que tentava aprender, o viúvo que carregava a culpa e o homem que agora, ajoelhado num saguão frio, só queria ser aceito de verdade. Eu não quero que você me prometa nada, ela disse com a voz embargada. Só quero que me ame como me olhou aquele dia na varanda, como me beijou no mirante, sem medo, sem pressa. Ele sorriu. Um sorriso leve que Camila nunca tinha visto antes. Levantou-se, ainda tremendo, e a puxou para um abraço que dizia mais do que qualquer palavra. Os aplausos de uma senhora na mesa ao lado os tiraram do momento por um instante. Riram juntos, ainda abraçados. Do lado de fora, a chuva engrossava, mas Camila já não sentia frio. Pegou sua mala, desligou o celular e disse ao motorista que não precisaria mais do carro. Voltou com ele para o hotel, para Clara, para o lugar onde, talvez pela primeira vez, se sentia pertencente. Na varanda da suíte, mais tarde naquela noite, os dois ficaram em silêncio, lado a lado, com as mãos entrelaçadas. E sem contrato, sem máscaras e sem mentiras, começaram a viver o que só tinham ousado fingir. Era uma manhã de domingo, e o céu do rio amanhecia tímido, coberto por nuvens preguiçosas. Camila caminhava descalça pela varanda do apartamento, segurando uma xícara de café e observando Clara montar um quebra-cabeça no tapete da sala. Henrico, ainda sonolento, lia o jornal com os pés apoiados no sofá, vestindo uma camiseta velha que ela amava só porque carregava o cheiro dele. Tudo estava absurdamente simples e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente certo. Ela não voltou a ser babá. Também não aceitou mais viver como coadjuvante na vida de ninguém. Abriu seu próprio espaço, um pequeno centro de apoio educacional para crianças com dificuldades de aprendizagem, e entre planilhas e brinquedos, encontrou uma nova versão de si mesma, mais inteira, mais forte. Henrico foi deixando a armadura de lado aos poucos. Começou a levar Clara à escola, fez terapia pela primeira vez e pela segunda também. Às vezes, ainda se fechava, mas sempre voltava para ela. Naquela manhã, enquanto Clara se distraía, Henrico se aproximou devagar, puxou Camila pela cintura e a abraçou por trás, encostando o queixo no ombro dela. Você tem ideia do que fez com a gente? Ela sorriu. Fiz alguma besteira? Você fez com que tudo parecesse leve, como se o amor não fosse uma dívida ou um peso. Camila virou de frente para ele. O amor só pesa quando é um fardo. Com você, foi como tirar um casaco apertado que eu usava há anos. Ele a olhou como se estivesse vendo o sol nascer pela primeira vez. Quer casar comigo? A pergunta veio sem anel, sem joelhos no chão, sem testemunhas. Apenas eles dois, ali, inteiros. Camila piscou algumas vezes, sem saber se ria ou chorava. Agora? Não. Quando você quiser ou nunca. Só quero ouvir você dizer que fica.
Ela mordeu o lábio segurando as lágrimas. Eu já fiquei, Henrico. Só você não tinha percebido. Mais de 2 meses depois, numa manhã ensolarada, Henrico estacionou em frente ao centro educacional que Camila havia criado. Trazia Clara pela mão, um buquê de flores na outra e um envelope simples no bolso. No pátio da escolinha, crianças riam alto. Camila conversava com uma mãe quando o viu de longe. Ele sorriu, Clara correu, e ela sentiu o coração acelerar como se fosse a primeira vez. O que estão aprontando? Ela perguntou rindo. Henrico entregou o envelope. Lá dentro, um desenho feito por Clara. 3 bonequinhos de mãos dadas, com uma frase escrita em letras tortas. Agora a gente é família, de verdade. Camila olhou para os dois e, sem dizer nada, apenas os abraçou, ali mesmo, no meio do pátio, com as crianças ao redor e o barulho do mundo acontecendo sem pressa. Porque ela entendeu, enfim, que não precisava de cerimônia para sentir que tinha chegado. Que o amor, quando é de verdade, não precisa ser anunciado, só vivido. E naquele abraço, entre risos e olhos molhados, ficou claro. Eles não estavam fingindo mais, e nunca mais iriam. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o deles, aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Tem muita história linda esperando por você, daquelas que aquecem a alma e fazem a gente acreditar de novo no poder do amor verdadeiro.